Vamos lá, gente. Então hoje nós vamos começar a nossa aula 5. Hoje é a aula que praticamente nós vamos entrar na gramática mesmo, na gramática normativa. Então será uma aula de muita memorização, tá bom? Então vai ser um pouquinho do que nós estudamos até aqui. Como é uma aula de memorização, o que eu indico a vocês é o seguinte: falem, mesmo que vocês falem em voz alta, repitam o que nós estamos lendo aqui para você gravar, né? Porque como é uma aula de memorização, é sempre bom você ficar repetindo. Façam as suas analogias com alguma situação, né, para você memorizar ainda mais. Então, cada um tem uma forma de memorizar, né? A gramática, por ser normativa, às vezes ela foge um pouco dentro da sua linha de gramática histórica. Então, ela é imposição, você tem que seguir. Tranquilo? Então, hoje nós vamos começar estudando a parte de concordância verbal, né? E aí, quando você ler ou ouvir falar concordância, a gente está em harmonia, tá? Dois elementos que estarão em harmonia, mas quem? O sujeito e o verbo. Então, quando a gente fala em concordância verbal, a gente tem que lembrar de sujeito e de verbo. E aí eu falo ainda mais, né, do núcleo do sujeito, tá ok? Do núcleo do sujeito. Agora, existem exceções. E aí o que acontece? Como existem muitas exceções na concordância verbal, né, a gente vai ter que aí fazer uma leitura. Então, praticamente hoje vai ser uma aula de leitura. Então, tem que prestar atenção. O ideal é que você faça uma repetição, mesmo que mental, fique fazendo a sua repetição aí, né, para você não se desgastar tanto na hora de estudar sozinho. Tranquilo? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Quando eu falo assim, número, pessoa e gênero, é tranquilo isso para vocês? Por exemplo, gênero, masculino e feminino, pessoa, primeira, segunda e terceira, beleza? Número, plural e singular. Quando a gente estuda a parte de concordância verbal, vocês irão notar que ela se preocupa com o número e com a pessoa, ou seja, plural e singular, primeira, segunda e terceira, flexão do verbo. Tranquilo? Então, concordância verbal, número e pessoa. Na concordância nominal, e aí é uma outra preocupação, aí é gênero, tudo bem? Tranquilo? Mas aqui é número e pessoa, tá bom? Então, o que nós vamos estudar hoje? A relação do sujeito com o verbo. A relação do sujeito com o verbo. E aí nós vamos notar que dentro da concordância, essa aula até para a Jude, né, que acho que não vem hoje, né? Que a concordância verbal, ela de regra, ela é uma concordância gramatical. E com o evoluir dos estudos e tal, começaram a aceitar também a concordância atrativa, né? Então nós vamos verificar que a regra seria a concordância gramatical. Só que pelo sentido não. Vamos basear a concordância atrativa também? E aí nós vamos ter que estudar que hora vai ser a concordância gramatical, que hora vai ser a concordância atrativa. Então, quando você estuda a relação de um sujeito com um verbo, você tem que entender o seguinte: é a relação do verbo mais o sujeito. Beleza. Então você tem aqui as instalações da Marinha, não é verdade? Que é o sujeito, né? Tudo isso daqui, gente, é o sujeito, as instalações da Marinha. Agora aqui você tem o quê? Você tem o verbo. Então, quando eu falo assim, a concordância é do verbo com o sujeito, aí eu digo ainda mais. Se você quer aprender concordância verbal, você tem que entender, né, que aqui você tem o núcleo do sujeito. E aqui você tem um elemento de restrição. Tranquilo? Outros falam elementos satélites, outros chamam de elementos periféricos, mas essas nomenclaturas moderninhas aí não tem muita base em gramática não, tá bom? Então elemento modificador, elemento restritivo, sim, né? Então se você fala assim, as instalações da Marinha, você está restringindo, não são qualquer instalações, é a da Marinha. As instalações da aeronáutica não é qualquer restrição, é a da aeronáutica. Então é um elemento de restrição, né? E o que acontece? Nós temos geralmente um núcleo do sujeito que é um substantivo, né? Mas quando eu verifico esse cara aqui, ó, que é o artigo, eu esqueço a regra, que é o núcleo, e determino por meio do artigo, o determinante, o modificador. O artigo, gente, em concordância verbal, é quem manda, tá? O artigo é quem manda, tudo bem? Artigo em concordância verbal é quem manda, tranquilo? Manda até mais do que o núcleo. Então vamos lá. As instalações da Marinha são boas. Tem como sujeito as instalações da Marinha, cujo núcleo é a palavra instalações, pois elas é que são boas, e não a Marinha. Por isso o verbo fica no plural. Mas nós vamos estudar à frente
que esses elementos aqui, né, em concordância atrativa, também é considerado, mas é considerado em determinadas situações, porque a regra é o sujeito concorda com o verbo, e quando nós olhamos a parte de concordância, nós nos preocupamos com o núcleo, tá ok? E se ficar em dúvida entre o núcleo e o artigo, é o artigo que manda, tá bom? Então, ficou em dúvida, quem manda? O artigo, né? Então vamos dar sequência aqui. Se estiver rápido, vocês falam, né? Uma das regras que torna um pouco difícil de você conseguir entender é a situação da ideia coletiva, né? Da ideia de coletivo, né? Há situações em que o coletivo vai funcionar de uma forma, há situações que o coletivo vai funcionar de outra. Quando o coletivo funciona como sujeito, sem o acompanhamento de qualquer restritivo, o que é qualquer restritivo? Da Marinha, da Aeronáutica, do Flamengo, de Grajaú, de Laranjeiras. Então o que acontece? Quando eu chego... Qual é o seu nome, amiga? Raíssa. Você mora onde? Desculpa perguntar. Maracanã. Quando eu falo Raíssa do Maracanã, não é qualquer Raíssa, é a Raíssa do Maracanã. Você está entendendo? Então, esses elementos restritivos que ele quer dizer, tá? Quando você tem um sujeito com um núcleo coletivo que não tem nenhum acompanhamento de qualquer restritivo, o verbo ficará no singular. Então, eu tenho um coletivo e não tem nenhum elemento periférico, satélite ali junto com ele, o verbo vai ficar no singular, concordando com o coletivo. O exemplo, a multidão invadiu o supermercado. Olha, a multidão não tem ideia coletiva? Aí você fala assim, pô, Edson, tem um pouco que eu não estudo que eu não sei nem o que é coletivo. Coletivo é quando você tem uma frase que tem uma estrutura de singular, mas a ideia dela é coletiva. Por exemplo, associação. Quando você fala associação, não é associações, é associação. A estrutura é no singular, mas a ideia é coletiva. Um grupo de pessoas, associação de moradores, associação de médicos, associação de dentista. Tranquilo? Então, a multidão, você só verifica aqui o núcleo coletivo. Não tem nenhum acompanhamento restritivo. Não é a multidão de pessoas, não é a multidão de trabalhadores, é só multidão. Tá ok? Então, primeiro caso, coletivo, sem qualquer acompanhamento restritivo, o verbo fica no singular. Coletivo, sem nenhum termo restritivo, o verbo fica no singular. Tranquilo, gente? O HD vai encher, então repete aí mentalmente, hein? A maioria está atenta às orientações do concurso. Olha, eu só tenho a maioria, eu não tenho a maioria das pessoas, a maioria dos dentistas, a maioria dos pedagogos, a maioria dos advogados, eu só tenho a maioria. Então o verbo vai ficar no singular. Tranquilo? Então vamos voltar aqui, ó. A regra é concordar verbo com sujeito, mas quando eu tenho coletivo, funciona na primeira situação dessa forma. Agora, gente, quando eu tenho um coletivo e acompanhado eu tenho um elemento restritivo, aí poderá ficar tanto no singular como no plural. Então eu tenho um coletivo, só que agora eu tenho um elemento restritivo. Então poderá ficar tanto no plural como no singular. A multidão de pessoas cantou ou cantaram o hino nacional. Porque eu tenho aqui o coletivo, a multidão, mas eu tenho aqui acompanhado o elemento o quê? Restritivo. Então se eu tenho esses dois camaradas, eu posso escolher tanto esse como esse. Então, Edson, peraí. E se ele me perguntar sobre que tipo de concordância? Você vai falar o seguinte, ó. Essa concordância aqui, ó, essa concordância, a multidão, está concordando com cantou, certo? Você chama essa concordância aqui de concordância gramatical. Tranquilo? E essa concordância aqui, ó, do elemento restritivo, você vai concordar com cantaram. E aí você chama de concordância atrativa. Tranquilo? Então você tem um elemento que faz a concordância gramatical, você tem um outro elemento que faz a concordância restritiva. A regra do coletivo sozinho, verbo no singular. Coletivo acompanhado de um elemento restritivo. Pode ser o verbo no singular e pode ser o verbo no plural. Por isso que às vezes a gente está assistindo ao jornal, aí você fala assim, a multidão chegaram. Aí depois tu assiste outro repórter, a multidão chegou, não é verdade? Mas né, é que às vezes você não presta atenção que ele está com um elemento restritivo ou não. Tranquilo? Vai ficar no lugar da outra mesmo? Tá bom. Não, tô brincando. É que você sempre se afraria, eu tô brincando contigo. Deixei um negocinho aí pra você, tá? Eu não posso falar porque tá gravando aí. Pode existir as multidões? Então, aí, as multidões e tal, você não tem opção. Aí seria só plural, tá? Isso. Como também aqui poderia ser um elemento restritivo no singular.
As multidões, existe isso. Não, há uma tecnia aí, né? Porque a multidão tem ideia coletiva. Mas dentro de um contexto literário, aí não teria outra opção, seria só plural. Como se aqui também fosse singular. Você está entendendo o que ele está perguntando? Se eu coloco um coletivo no plural, que não é estrutura, não poderia ser. Mas num texto literário existe essa possibilidade. Mas não, é só plural. E se isso aqui estivesse no singular? E não tem como, porque isso aqui busca a concordância no singular. E isso aqui possibilita o plural. Tá entendendo a jogada? Tranquilo? Então tá tudo certo agora? Direita e esquerda? Beleza. Vamos lá. O cabelo ficou maneiro, hein? Pô, deu uma... A maioria dos militares, então, você verifica aqui, ó. Você tem um elemento que possibilita a concordância com o verbo no plural, concordância atrativa, e você tem a ideia coletiva, né, ou partitiva, né, que possibilita a concordância no singular. E para fechar esse lance de coletivo, né, você tem o coletivo. Aí, o que acontece? Essa é a pior de todas. Por quê, gente? Porque as provas são muito maldosas, né? E eu não vejo muito isso na aeronáutica, mas na prova do exército, prova oficial do exército, isso acontece direto. Olha qual é o conceito. Vamos dar uma lidinha, todo mundo junto, para gravar. O coletivo funciona como sujeito sem acompanhamento restritivo. Qual é a ideia, gente, quando está sem acompanhamento restritivo? O verbo fica no plural ou no singular? Sim. Singular. Singular é a regra, né? Sem elemento restritivo, singular. Beleza. E se encontra distante do verbo. Opa! Sem elemento restritivo, distante do verbo. Nesse caso, o verbo tanto poderá ficar no singular e no plural. Aí tu vou, peraí, meu irmão. Você falou para mim que o verbo tinha que ficar no singular quando não tem elemento restritivo. Agora você está falando que ele admite o plural, mas admite se ficar distante do verbo. E aí vem a pegadinha da prova. Sabe qual é o problema? O que é o distante? O que é distante? Né? Aí olha só o que o cara faz. O cara chega e coloca assim, a tropa, vírgula, infelizmente, vírgula, foi presa. Aí você fala assim, caramba, meu irmão, a tropa é ideia coletiva, não é verdade? Foi singular. Tranquilo. Infelizmente é curto. Então, só que o que acontece, gente? Eu vou falar, isso aqui tá aqui, agora eu vou falar o que é a verdade, né? Vocês têm que escrever o seguinte, aí, que não dá pra você colocar no papel, senão você sofre críticas, né? Se entre o sujeito coletivo sem restrição e o verbo tiver qualquer elemento intercalado, tá ok? Pode ser um advérbio curtinho, tá? Você vai fazer a concordância como tivesse distância, tanto no verbo, tanto no singular como no plural, entenderam a jogada? Porque a prova, infelizmente, faz isso com a gente. Ela chega, coloca um advérbio curto, entendeu? Entre o sujeito e o verbo e fala que aquilo ali é distante. Então, o que é distante para a gente? É quando existe entre o sujeito e um verbo um elemento intercalado, tá bom? Não fica esperando que vai ser assim, ó. Cadê? Deixa eu pegar o apagador aqui, ó. O grupamento, após o longo desfile no quartel, não vai ser assim não, gente. Tá entendendo? Geralmente, ele coloca o grupamento pela manhã, que é curto, você tá entendendo? Então, cuidado, tá? Quando eu tenho coletivo sem elemento restritivo, qual é a regra? Singular. Quando eu tenho coletivo sem elemento restritivo, mas existem elementos intercalados no meio, aí eu posso usar tanto o singular como o plural. Tranquilo? Então, vou fazer um flashback aí para nossa amiga que chegou agora. Né? Rapidinho. Olha, quando o sujeito é um coletivo, a regra diz o seguinte, ele tem que ficar no singular. Só que ele não pode vir acompanhado de um elemento restritivo, não. Não pode vir acompanhado da multidão de pessoas, a multidão de trabalhadores. Quando ele vier sozinho, somente o coletivo, o verbo é no singular. Tá? Agora, se ele vem acompanhado de um elemento restritivo, a gramática diz o seguinte, pode concordar tanto no singular como no plural. Agora, se ele vem sem o elemento restritivo, porém existem elementos intercalados, que aí a gramática chama de distante, que a gente não sabe o que é distante, né? Aí nesse caso aqui, você pode usar tanto o singular como o plural. Tá bom, gente? Tá tranquilo? Por enquanto tá, né? Bem, essa concordância aí também é mal barato, né? 1 milhão, 1 bilhão, 1 trilhão, né? Milhares, né? Bem, primeira coisa que a gente tem que saber é milhão, bilhão, trilhão, que é uma palavra que está no gênero masculino, né? E vira e mexe a gente, dentro de uma relação de concordância nominal, mas as milhares de mulheres, né? E fica estranho, porque deveria ser os milhares de mulheres, tá? Fica até estranho, será hoje milhares de mulheres, né? Mas o ideal seria isso,
Então você tem que entender primeiro que isso é uma palavra masculina. Segundo, que a concordância sempre se fará com o elemento determinante. Lembra que eu falei que artigo manda, numeral manda, pronome manda? E aqui você tem que verificar que a ideia é 1 milhão. Tá ok? Então, quando você tem 1 milhão, o verbo deverá ficar no singular. 1 bilhão, 1 trilhão. E aí você deve estar pensando assim, é claro que tecnicamente é errado. Mas o que é 1 milhão, gente? O que é 1 milhão? Não é um valor? Mas a estrutura dele está no plural ou no singular? Não, a estrutura. Não olha para o semântica não, gente. A estrutura. Não está no singular? Mas a ideia é o quê? Aí está entendendo a lógica da concordância? Então, se você puder fazer essas analogias, você está entendendo a jogada? A estrutura está no singular. Mas a ideia, quando você fala 1 milhão, você, pô, caramba, 1 milhão de pessoas, não é verdade? Então a regra diz o seguinte: se eu tenho esses elementos aqui, somente esses caras, o verbo deverá ficar no singular. Mas se eu tenho acompanhado dele um elemento restritivo, e aí geralmente eu verifico pela preposição de ou e, eu posso utilizar também no plural. 1 milhão de pessoas, 1 milhão e 100 torcedores, vocês estão entendendo? Então assim, você já... Fala, amiga. Mas se botar compareceram, fica errado? 1 milhão de pessoas compareceram? Não, aí a concordância com o elemento próximo, tá entendendo? Então assim, você já começa, quando você for para uma prova de concurso, você verificou que tem um elemento restritivo, você presta atenção. Você tá entendendo? Peraí, cara, deixa eu prestar atenção. Eu já saquei que quando tem coletivo, existe uma regrinha aí. Eu já saquei quando tem aquele lance de 1 milhão, 1 bilhão, 1 trilhão, eu já saquei. Eu já saquei também que 1 milhão é masculino. Então, se ele falar as milhares de mulheres, está estranho. As milhares de mulheres, os milhares de mulheres. Tranquilo? Beleza? Então, mesma coisa para 1 bilhão. Bem, mais de, menos de, cerca de. Olha, gente, nesse caso aqui, mais de, menos de, cerca de, você tem que esquecer a semântica, você tem que esquecer o sentido, tá? Lembra que eu falei para vocês? Quando vocês verificarem artigo, numeral, pronome, eles são elementos determinantes, eles têm uma força, tá bom? Você vai esquecer a ideia e vai se preocupar apenas com o numeral. E aí essa concordância ela será com o numeral. Tranquilo? Então vamos dar uma lidinha aqui, ó. Quando o sujeito for iniciado por uma dessas expressões, o verbo concordará com o numeral que vier imediatamente à frente. Não é para você ler e tentar entender, porque se você ler vai ficar estranho. Tudo bem? Então vamos lá, gente. Mais de uma criança se machucou ou se machucaram? Se você for tentar entender, você vai falar se machucaram, não é verdade? Porque mais de uma é o quê? Existe 1,5 criança? Não é verdade? Mais de uma é 2 ou mais, não é verdade? Então, gente, nessa regra aqui do mais de, menos de, cerca de, não se preocupa com a semântica, porque se você se preocupar com a semântica, você vai errar. Você tem que olhar apenas para o numeral, tá bom? Mais de uma, eu vou fazer a concordância com o numeral, machucou. Tranquilo? Menos de 10 pessoas chegaram. Ah, eu não quero saber se é 9, se é 8, se é 7, se é 6 e assim vai. Eu quero só olhar para o numeral. 10 é o quê? Chegaram. Tudo bem? Agora, se fosse assim, menos de 2 pessoas, como seria? Menos de 2. Oi? Chegaram, gente. Não é para você pensar semanticamente. Se você falar menos de 2, é quanto? 1. Não é para você, entendeu? Verificou mais de, menos de, esquece a semântica, esquece o sentido, tá? Menos de 2, chegaram. Mais de uma, chegou. Tranquilo? Mesma coisa esse exemplo aqui, ó, cerca de 200 mil reais foram. Então vamos lá, gente. Encarei mais de, menos de, cerca de. Vou me preocupar com o sentido? Não, vou olhar apenas para o numeral. Tá ok? O numeral que virá imediatamente. Não dá um numeral lá no quinto dos infernos. Tranquilo? Então, verifiquei que tem um numeral imediatamente à frente dessas expressões. Eu vou falar assim, então beleza. Legal? Professor, uma dúvida. No item anterior, aqui estava escrito aqui, 1 bilhão de pessoas compareceu ao evento. Compareceu, ele está certo que está respeitando porque é o numeral 1 milhão. Se fosse 2 milhões, seria comparecer? Isso.
tá? De 2 para cima compareceram. Não há possibilidade. Aí no caso do milhão, no caso de 1 milhão, aí tem nesse caso aí tem 2 possibilidades. De pessoas compareceram e 1 milhão compareceu. Entendeu? A concordância gramatical é atrativa. É, porque só tem um exemplo. No exemplo dele, sim. No exemplo dele. Se for 2 milhões, compareceram. Se for 2. Compareceu. Não, olha só. 1 milhão, 1 bilhão, 1 trilhão sozinho, lembra do coletivo? Sozinho, compareceu. Se ele vem com um elemento restritivo, pode ser os 2. Na apostila tá um exemplo só, mas você tem que entender. Aceita os 2, porque está escrito aí no conceito aí em cima. Isso, aceita as 2, aceita as 2. Isso. Uma atrativa e outra gramatical. Agora 2 bilhões, aí não. A mesma coisa também se for botar assim, 1 milhão e 500 mil pessoas, aí tem que botar comparecendo. Aí aceita as 2, tá ok? Beleza? O E, aí tem que botar só no plural. Isso. Agora se for em numeral, tá? Se for em numeral, 1,6 é milhão, tá? Se for em numeral 1,6 é milhão. Tranquilo? Fala. Não. Se for o D, pessoas, pode Isso. Ser ou comparecer. Eu coloco. Se for 1 milhão e 100 mil, que é uma quantidade específica, aí é só plural. Não, aí é singular. E aí aceita o plural também, entendeu? A regra é singular. Aceita o plural quando ela vem o E e o D. É só isso. Então ele é singular. A regra é singular. Se vier o E e o D, é porque vem um outro aclamamento. Isso aí. Só que se vier o numeral 1,6, você vai falar 1,7, 1,8, até não chegar a 2, é singular. Tá entendendo? É porque o... Ficará no plural. Isso. Tem a possibilidade de também ser usado. É porque se você ler antes, está falando assim, ele fica no singular. Mas se vier E ou D, poderá ficar no singular. Ou ficará. Ficará, isso aí. Tranquilo, gente? E aqui, tá beleza? Mais D, menos D, cerca D? Essa parte aí tá ficará, Vou dar uma corrigida então. Porque certo seria poderá. Aqui, ó. O termo para indicar a quantidade exata, o verbo ficará no plural. Poderá, né? Quando mais de um estiver indicando reciprocidade ou expressão repetida, o verbo ficar. Agora é ficará, gente. Agora é ficará, tá bom? Então você tem mais de uma pessoa agrediram. Vocês sabem o que é reciprocidade? Reciprocidade é quando você tem 2 elementos que um atua sobre o outro, tá bom? Eles se beijaram, eles se abraçaram, eles se agrediram. Tranquilo? Então reciprocidade é isso, reflexiva diferente, tá bom? Então vamos lá, ó. É mais D. Mas mais D, o que a gente estudou do mais D? O que nós estudamos do mais D? O que nós estudamos do mais D? Olha aqui, gente. O que nós estudamos do mais D? Qual é a regra do mais D? Esqueça o sentido e olhe para o numeral. Mais D. Esqueça o sentido e olhe para o numeral. Beleza. Mas se o mais D vier mais D1, né? A ideia de reciprocidade, né? Ou de expressão repetida, o verbo ficará no plural. Então, mais de uma pessoa agrediram-se. Por quê? Uma pessoa agrediu a outra. Tranquilo? Mais de um carro, mais de um caminhão derraparam na pista. Olha só, expressão repetida. O que acontece, gente? A questão da concordância verbal, há uma certa dificuldade, porque quando você estudou concordância verbal, isso infelizmente acontece, né? Os professores pegam 2, 3 casos mais conhecidos e botam mais umas 2, 3 exceções, e aí você sai, pensando que sabe, chega na prova e se ferra e fala assim, caraca, eu não entendo concordância. Acontece, gente, que concordância é um infinito. Eu tenho um livro desse grossura assim, de concordância e eu tenho que escolher. Tá entendendo? Então, assim, infelizmente, você vai ter que se utilizar aí da sua capacidade de memorização, né, com analogias e tal, para você tentar aí, buscar o melhor método de aprendizado. Quando eu trabalho com mais D, a regra é o seguinte, olha para o numeral, mas se é mais D, que tem ideia de reciprocidade ou expressão repetida, o verbo deve ficar no plural. Tranquilo? Olha para o numeral, mas se tiver a ideia de reciprocidade, ficará no plural. Beleza ou não? Tá dura? E quando eu sei que vai ter reciprocidade? Oi? Quando eu sei que vai ter reciprocidade? Não entendi, fala de novo. Quando é que eu vou saber que vai ter reciprocidade? Porque quando você fala que a pessoa se agrediram-se, ou se agrediram, quer dizer que uma agrediu a outra. Reciprocidade é isso. Por exemplo, se eu falar assim,
Esqueci, pô, eu tô com Raíssa e Bárbara. Raíssa e Bárbara abraçaram-se, é reciprocidade. Uma abraçou a outra. Você tem dois elementos que um atua sobre o outro. Entendeu? Agora, reflexiva é diferente. Raíssa feriu-se. Aí ela feriu ela mesma. Não é reciprocidade. Entendeu? É reflexiva. Tá bom? E também como se for palavras repetidas. Beleza? Legal? Podemos seguir? Bem, gente. Essa aqui, eu tenho maior medo. Sabe por quê? Porque o que acontece? A Marinha, a minha amiga que fez RM2, ela deve saber. A Marinha é um pouco mais rígida nessa parte aqui de concordância. Ela, quando trabalha com uma obra, em relação à obra, ela só aceita o singular pelas provas, né? Já a aeronáutica, eu ainda não peguei uma questão com isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou falar para vocês aqui a possibilidade de regra, mas você já fica aí antenado, tranquilo? Nomes próprios. Quando houver um nome próprio usado apenas no plural, deve-se analisar o elemento a que ele se refere. Se for nome de obra, o verbo tanto poderá ficar no singular quanto no plural. Só que o que acontece? Quando você pega uma prova da Marinha, você vai verificar que ela deu preferência para o singular. Então, os Lusíadas imortalizou, porque ele entende que os Lusíadas é a obra, os Lusíadas. Por mais que a estrutura esteja no plural, você está entendendo? Mas você entende que é a obra. Aí vai depender do teu conhecimento de mundo. Se você não sabe porque os Lusíadas, você pensa que são pessoas, né? Aí fica difícil, né? Os sertões. Pô, se eu entendo que é obra, pode ficar tanto no singular como no plural. Então, o que acontece? Bem, eu vou tentar na hora da prova verificar qual é a tendência desse cara. Mas eu já falo de pronto. A galera gosta de colocá-lo no singular, tá bom? Então, se você quiser aí, faça uma observação, né? Por provas anteriores de outras forças, né, tem aí dado preferência para a parte estruturada no singular, tá bom? Isso. Mas os livros, eles entendem que há essa dupla possibilidade, entendeu? Então vamos ficar de pé aí, porque isso acontece muito, né? Agora, nomes próprios no plural, se o nome de lugar, cidade, estado. O verbo concordará com o artigo. Quem já não fez uma questãozinha dessa, né? Ou então quem já não leu um jornal, e você fica assim, pô, os Estados Unidos, não dá toda hora que você lê, pô, que raio é essa que toda hora os Estados Unidos comandam e Estados Unidos comanda? Né? Tu não fica na dúvida, não? Tu pega um jornal, então o que acontece? Se for nome de lugar, cidade, estado ou país, o verbo concordará com o artigo. O que eu falei para vocês, gente? O artigo é que manda, gente. Entendeu? O artigo é que manda. Né? Antigamente, muitos anos atrás, na década de 80 e 90, toda vez que caía maçã é bom para os dentes. Maçã é bom para os dentes. Ou então, a maçã é boa para os dentes. A força do artigo, né? Estava te mostrando a força do artigo. Então, se você verificou que aqui tem um artigo, você vai fazer a concordância com o artigo. Tá bom? Então, nome de lugar, cidade, estado. O verbo concordará com o artigo. Caso não haja o artigo, o verbo tem que ficar o quê? No singular. Beleza? Os Estados Unidos comandam o mundo. Por quê? Comandam vai concordar com os. Agora, não existe artigo. Estados Unidos comanda. Verbo no singular. Alagoas fica no Nordeste. Nordeste. As Alagoas. As Alagoas ficam no Nordeste. Beleza, gente? Então, nome de lugar, cidade, estado e país, eu vou verificar se existe o artigo. Se existe o artigo, o verbo vai concordar com o artigo. Se não existe o artigo, o verbo vai ficar no singular. Tá bom? Então vamos lá continuar na nossa regrinha aí de concordância. Qual de nós e quais de nós, né? Quando o sujeito tiver as expressões de nós, de vós ou de vocês, deve-se analisar o elemento que surgir antes dessas expressões. Então, peraí, o que vale mesmo é analisar o de nós, de vós e de vocês. Eu vou analisar. Se o elemento que surgir antes desse cara estiver no singular, vai ficar no singular. Agora, se estiver no plural, vai ficar no plural. Tranquilo? Então, de nós, de vós, de vocês, eu tenho que analisar o elemento que está antecedendo. Né? Olha o exemplo aqui. Ó. Qual de nós irá conseguir a aprovação? Porque qual está o quê? No singular. Então, o verbo vai ficar o quê? No singular. Quem de nós fará a prova? Quem no singular? Numa escritura singular? Então, o verbo tem que ficar no singular. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Se o elemento que surgia antes das expressões estiver no singular, esse elemento aqui, ó. Qual ou esse aqui? Quem? Como?
qual, quem, cada um, alguém, algum, o verbo ficará no singular. Então o verbo vai acompanhar. Ó. Eu tenho que olhar para esse cara aqui, não é para eu olhar para o pronome, tá bom? Então vamos lá, repetindo. De nós, de vós, de vocês, eu vou olhar para o elemento que antecede. Se esse elemento que antecede está no singular, ele tem que ficar no singular. Legal? Agora, se esse cara aqui está no plural, eu vou ter que colocar esse cara o quê? Ou na terceira pessoa do plural, né? Ou concordar com nós e vai. Vamos lá. Se o elemento que surgir antes das expressões estiver no plural, como quais, alguns e muitos, o verbo tanto poderá ficar na terceira pessoa do plural, quanto concordar com o pronome nós ou vós. Gente, o que acontece? A terceira pessoa do plural é como se fosse uma regra, tá? Para a relação discursiva de pronomes e tal. Você geralmente utiliza a terceira pessoa. Então, aqui, ó, gente, não é que furou. Eu tenho de nós, eu tenho de vós. Eu vou olhar para trás. Verifiquei. Pô, esse cara aqui está no plural. Tranquilo, vou colocar no plural. Só que é o seguinte, mas em que pessoa eu vou colocar? Beleza, eu posso colocar tanto na terceira pessoa do plural, que aí eu vou concordar com esse cara aqui, ó. Quantos, né? Irão, na verdade, ou vou concordar com esse cara aqui, ó. Nós iremos. Eu posso fazer tanto a gramatical como a atrativa. Muita coisa ou não? Tá legal? Então, gente, qual é a regra do de nós, de vós e de vocês? Qual é a regra? Olhar para o cara que está antes. Não é verdade? Olhei para ele. Beleza. Está no singular. O verbo tem que ficar o quê? No singular. Qual de nós irá ou irão? Qual de nós irá ou irão, gente? Irá, né? Agora, quantos de nós irá ou irão? Ou iremos. Beleza? Tranquilo mesmo? Vamos lá. Sujeito sendo pronome relativo, né? Quando o pronome relativo exercer a função de sujeito, deveremos analisar o seguinte. O verbo concordará com o elemento que antecede. Olha, gente, é quase uma regra quando você tem termos, locuções, né, de caráter pronominal, de caráter prepositivo, você olhar para o elemento antecedente. É quase uma regrinha, né? Só que o que, para facilitar, ele é bem mais tranquilo do que o quem, né? O que você só vai olhar para o elemento que antecede. Fui eu que passei. Tá entendendo? O eu não está na primeira pessoa, então o verbo tem que ficar na primeira pessoa. Fomos nós que telefonamos, tá? Cuidado, tá, gente? Porque eles sabem que o que e o quem é parecido. E aí ele tende a colocar isso aqui na terceira pessoa. Tranquilo? E aí você pode errar, tá bom? E cuidado também que às vezes ele te pega aqui, ó. Não fui, tá? Ele fala assim, foi eu que passei. E aí passa batido. Na hora da prova você está um pouco nervoso, né? Então cuidado, olha para esses elementos aqui também, tá bom? Então, vamos lá, gente. Sujeito sendo pronome relativo, como é que se dá essa concordância? O verbo concordará com o elemento o quê? Antecedente. Identifiquei o que? Olho para o elemento antecedente. Se o elemento antecedente for o eu, vai ficar na primeira pessoa. Se for o nós, vai ficar na segunda pessoa. E se for o eles, vai ficar na terceira pessoa. Beleza? Agora, o quem, né? Não, vamos continuar no que, né? O que, com os elementos o, a, os, as, mais o que, você tem que fazer o seguinte, ó. O verbo concordará com o pronome demonstrativo, ficando então na terceira pessoa do singular ou na terceira pessoa do plural. Gente, terceira pessoa do plural é quase mantra, né? Vamos lá, vamos entender isso daí, devagar, né? Pronome demonstrativo, o, a, os, as, mais que, vocês sabem identificar se são pronome demonstrativo ou não? Lembram? Da época lá de estudar lá para a Marinha e tal. É só substituir por aquele. Tranquilo? Substitui por aquele, beleza? Então vamos lá. Pronome demonstrativo, o, a, os, as, mais pronome relativo, o verbo concordará com o pronome demonstrativo, ficando então na terceira pessoa do singular ou na terceira pessoa do plural. Gente, aí eu pergunto a vocês, se vocês quiserem riscar aí na apostilinha, né? Quem é que vai ficar aqui no plural, quem vai ficar no singular? Esses camaradinhos aqui, ó, esses dois, vai ficar o quê? No singular, não é verdade? E esses aqui vão ficar o quê? No plural. Então vai ficar assim, ó. Fui eu aquele que passou na prova, né?
Foi eu o que passou na prova. Então, lembra, qual é a regra do que, gente? Qual é a regra do que? Eu tenho que olhar para o elemento antecedente, não é verdade? Só que babou, porque o antecedente tem um ozinho aqui. Eu vou substituir esse o por o aquele. Encaixou? Beleza. Eu não vou fazer mais a concordância com o eu. Tranquilo? Então eu vou verificar. Pô, mas tem um o. Se tem um o, né? Eu vou colocar esse cara aqui na terceira pessoa do singular. E se tem um os? Eu vou colocar esse cara aqui na terceira pessoa do plural. Fomos nós dois o que telefonaram. Olha que engraçado. Você tem a primeira pessoa do plural, mas a concordância se faz na terceira pessoa do plural. Então, gente, identifiquei o que? Qual é a regra? Olho para o elemento antecedente, faça a concordância. Mas só para complicar, tem esses caras aqui, né? Tem os pronomes demonstrativos. Substitua esse cara por aquele. Pô, beleza, encaixou. Eu substituí o que por o qual, vi que é relativo também. Tranquilo. Bem, se for o a, terceira pessoa do singular. Se for os, as, terceira pessoa do plural. Tá bom? Olha que beleza, né? A gramática normativa, né? Ah, beleza, né?